Muito bem, pessoal. Então vamos lá aqui, ó. A gente já vai logo passar aqui para as questões de revisão de cinemática do Enem, né? Já revendo como é que essas questões desse assunto podem cair no Enem, lembrando sempre, né? Questão de física no Enem você não resolve apenas usando a fórmula, você tem que parar um pouquinho, ler, e o pior é isso, porque é um texto realmente assim, às vezes até gigantesco, mas você tem que dar uma lida para poder fazer da maneira correta, certo? E aí vai ficar bacana para você aprender. Certo? Vamos olhar aqui como é que podem cair algumas questões de cinemática no Enem, certo? Então, olha aí, ó. A gente vai fazer com atenção na resolução, porque se realmente não prestar atenção na resolução, a gente não vai para frente. Então, olha aqui, é um texto pequeno, olha aí, ó. Imagina, isso aí copiando no caderno deve dar umas 10 linhas, né? Se o cara tiver letra grande. Não, aqui fica muito grande, cara, mas enfim. Foi Enem de 2012, a questão 66. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes, ou seja, para você ir, vamos lendo e interpretando. Para você sair de um canto para o outro, você vai ter dois trechos. Como assim? O primeiro trecho, cada um deles tem distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima que é permitida é 80 km por hora. E a distância a ser percorrida nesse primeiro trecho é justamente 80 km, ou seja, durante 80 km é permitido dirigir a 80 km por hora. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Ou seja, ó, condições de trânsito favoráveis, ou seja, sem trânsito, sem ninguém atrapalhando. Não vai ter um guarda, não vai ter um semáforo, ele vai poder dirigir direto com a velocidade máxima durante todo o percurso. Certo? No caso, o primeiro trecho ele vai poder dirigir 80 km, vai percorrer 80 km a 80 km por hora. O que é velocidade de 80 km por hora? Em uma hora, esse corpo percorre 80 km. Só que aqui a distância que ele vai percorrer já é o que? 80 km. Então, ó, eu já vou logo dando uma olhada. Aqui, vou fazer o passo a passo. Ó. Eu tenho a velocidade de 80 km por hora permitida para percorrer 80 km. E no trecho de 60 km eu posso percorrer com uma velocidade de 120. Aí é que corre mesmo, viu? Aí você vai olhar o seguinte, qual é a relação que vai achar? Bom, tem que saber o tempo da entrega, então tem que usar o quê? A fórmula é aquela velocidade igual a ΔS sobre ΔT, no qual tem o V e o ΔS. Vou achar que é o ΔT, tanto para uma quanto para outra. Resolvendo, ó, bom, 80, 80, eu vou fazer aqui, ó. Troco o ΔT de lugar com esse número aqui, porque eu quero achar é esse. Quem eu quero achar não pode ficar dividindo. Quem eu quero achar não pode ficar multiplicando. Quem eu quero achar tem que ficar isolado. Troca de canto. Esse vem para cá, o ΔT vem aqui para cima e o 80 vem aqui para baixo. 80 por 80 vai me dar 1. E aqui, do mesmo jeito, ó, troca de lugar. ΔT 60 sobre 120. Ó, o de cima é metade do de baixo. Fazendo a simplificação, ó, 6 simplificando, vai dar 0,5. 1 sobre 2, ó. 60 dividido por 6, ou 60 dividido por 60, 1. 120 por 60, 2. 1 sobre 2. Na forma racional, na forma de número decimal, é 0,5. Aí você vai ter 1 hora e 0,5 horas. Outro raciocínio que você ia ter, né? Vamos logo terminar aqui. O primeiro trecho, então, eu persigo em 1 hora e o segundo trecho em 0,5. Fazendo eles, no caso, vai dar o quê? 1 mais meio, 1 e meio. E aí a resposta seria a alternativa C. Mas uma outra maneira que você teria é o seguinte, pensar no conceito. Ó. Pense no conceito. Em 1 hora se percorre 80 km. O percurso é 80 km. Em 1 hora eu percorro 80 km. Então, se o percurso já é 80 km, já vou matar que isso aqui é 1 hora. Agora, se o percurso é 60 e eu vou com a velocidade que é 120, ó, 120 é o dobro, quer dizer que em 1 hora eu vou poder percorrer, em 1 hora eu percorro 120 km. Qual é a metade de 120?
60. Bom, se em 1 hora eu percorro 120 quilômetros, em meia hora eu vou percorrer os 60. Meia hora, certo? Aqui quando a gente tiver mais, se você já na prova tiver mais maduro, mais acostumado com esse tipo de questão, você já vai poder desenrolar isso aqui. Então, mas se você quiser ir pela fórmula matemática, tem a opção, né? Você tem a fórmula V igual a ΔS sobre ΔT, acha o ΔT do primeiro trecho e do segundo trecho, e aí finalmente os soma. Certo? Vamos agora fazer essa daqui, essa segunda questão, ok? Para a gente poder finalizar por hoje. Então vamos lá. Continuando então aqui essa parte, ó, após ser conscientizado por uma campanha da Polícia Rodoviária Federal, um motorista deseja saber qual a distância mínima que ele deveria manter de um veículo que trafegasse à sua frente, na mesma direção e sentido, para evitar uma possível colisão caso esse veículo freasse repentinamente, obrigando também a frear bruscamente. Pesquisando na internet, ele encontrou o valor de 0,6 segundos para o tempo de reação de um motorista, ou seja, o intervalo de tempo entre ele perceber que o veículo à sua frente parou e ele acionar os freios. A figura a seguir ilustra uma situação em que dois veículos de passeio trafegam na mesma direção e sentido. Considere que os dois veículos estão com a mesma velocidade. Ó. Os dois estão a 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo. O motorista do veículo 1 acionou os freios quando o veículo 2 se encontrava a uma distância D. E durante a frenagem, os veículos percorrem a mesma distância. Ou seja, na hora que um freia, ele vai percorrer uma distância e vai parar. Na hora que o 2 também começa a frear, ele vai percorrer a mesma distância, certo? Aí quer saber o seguinte, quer saber qual é a distância mínima necessária para que não haja uma colisão. Sim, porque o que acontece? Eles não freiam ao mesmo tempo. Eles vão frear, um freia, aí o 2 vai perceber, ou seja, vai perceber que o primeiro da frente freou, e aí é que ele vai demorar 0,6 segundos depois para poder o quê? Pisar no freio, começar. Ou seja, ele ainda vai estar em movimento durante 0,6 segundos após começar a frear. Até então eles estão vindo em MRU. Então vamos olhar o seguinte. Ele vai ter o seguinte. Na hora que o 2, na hora que o 1 freia, o 2 vai demorar quanto ainda para poder acionar os freios? Ele vai demorar mais 0,6 segundos, ou seja, daí eu vou ter um tempo. 0,6 segundos é o tempo que leva para ele acionar os freios, porque é o tempo que ele percebeu que o veículo à frente freou e o instante que ele aciona os freios, ou seja, vou ter um ΔT igual a 0,6. E a velocidade que ele estava nesse período, de 0,6 segundos, até ele começar a pisar no freio, era a velocidade de 20 metros por segundo, que foi informada aqui. A velocidade de 20 metros por segundo, ou 72 km por hora, que a gente já colocou convertido. Então, ó, velocidade ela é o quê? Velocidade ela é espaço sobre tempo. Então, vou substituir. Falta eu achar quem? O espaço. Qual é a distância mínima? 20 é igual a S sobre T. V igual a S sobre T, 20 igual a S sobre 0,6. Faz um cruz credo, ó. O 0,6 está aqui embaixo, dividindo. Ele não pode dividir esse daqui porque eu não sei o valor. Então, se eu não posso dividir ele, eu passo ele para o outro lado. Quem divide de um lado, quando passa para o outro, passa multiplicando. Então, fica 20 vezes 0,6, que é igual a S, o espaço. Fazendo a conta, 20 vezes 0,6 vai dar 12 metros, ou seja, a distância mínima entre eles para que não ocorra colisão deve ser 12 metros. 20 vezes 0,6, 12. Entenda uma coisa. Até o momento que ele começa a acionar os freios, ele está no MRU, certo? Ou seja, na hora que ele percebe que o carro lá frente freou, ele demorou 0,6 segundos para poder passar a frear, ele estava em MRU. Aí na hora que ele aciona os freios, aí a velocidade dele o quê? Para ele poder parar, ele vai sair de 20 e até 0, que é quando ele vai estar parado. Então ele vai ter percorrido uma distância mínima aí, no caso, para quê? Uma distância mínima de
é o tempo que leva para ele perceber que o carro da frente freou e acionar os freios. É justamente 0,6. E a velocidade que ele estava nesse intervalo? 20. Então, 20, aí você vai aplicar a equação e consegue a resposta facilmente, ok? Agora eu vou colocar para vocês as questões, ainda vai ter outras ainda no Classroom, vai ter outras questões e aí você vai poder exercitar isso daí, olhar algumas, tem algumas também lá também respondidas, tá bom? E aí você já vai ter uma base aí para poder fazer esses exercícios, ok? O principal é, faz o exercício, posta no prazo e aí você com certeza vai ter a nota lá garantida, certo? A gente está passando esse tempo agora de pandemia, porque aproveitando para ter essa aula já revisando conteúdos. Eu gostaria de começar a eletricidade com vocês, mas quando a gente estivesse bem mais próximo de voltar, ok? E aí a gente vai depender, né, das notícias aí que estão ainda circulando nos jornais e redes sociais. Então a gente aguarda um tempo e por enquanto a gente vai revisando conteúdos de primeiro e segundo ano, certo? Se na medida do possível e vendo aí qualquer dúvida, podem falar no Classroom no horário da aula de vocês, né? Que aí vai dar certo. Beleza? Um abraço a todos e tchau, pessoal. Vamos lá.